Vamos lá então, pessoal, continuando nossa matéria aqui. Seguindo o nosso PDF, então a nossa próxima sessão é limites laterais. E o que vem a ser os limites laterais? Até agora a gente só falou de limite, né? Essa palavra única e exclusiva, e a gente fez vários exemplos anteriormente. Só que perceba o seguinte, em todos os exemplos que a gente fez anteriormente, quando eu falava limite de uma função, quando x convergia, x tendia a um certo ponto A gente estava analisando esse limite, onde o x se aproximava desse ponto A, tanto pela esquerda dele quanto pela direita dele. Então, ou seja, por valores maiores que A e valores menores do que A. Porém, dependendo do ponto A que eu estou considerando e dependendo da função que eu estou considerando, esse limite de ambos os lados pode não fazer sentido. Por exemplo, essa função aqui. Se eu pensar nessa função quando o x se aproxima de 2, por exemplo, não faz sentido eu pensar na função com o x se aproximando de 2 pela esquerda do 2, por valores menores do que 2. Por quê? Porque essa função aqui só está definida se o x for maior ou igual a 2. Lembra que a raiz quadrada de número negativo não existe, raiz real quadrada de número negativo não existe. Então, para isso fazer sentido, o meu x tem que ser maior ou igual a 2. Então, eu não posso escrever limite quando o x tende a 2 dessa função aqui para tentar calcular. Por quê? Porque o limite à esquerda do 2 para valores menores do que 2 não faz nenhum sentido. Então, nesse tipo de caso, eu não escrevo mais limite quando o x tende a 2 de f de x, mas sim eu vou escrever um limite lateral. Que limite lateral vai ser esse? Nesse caso aqui, só faz sentido a função quando o x é maior do que 2. Então, ou seja, o x tem que estar à direita do 2. Então a gente vai escrever assim agora. Limite quando o x tende a 2 pela direita de f de x. Mas como é que eu vou representar essa direita? Eu vou representar por um sinal de mais, que eu vou colocar para vocês aqui agora. Então, antes de fazer isso aqui, eu vou só recapitular o seguinte. O domínio dessa função, então, é o x maior ou igual a 2, ou seja, o intervalo fechado de 2 a mais infinito, ok? Não faz sentido calcular o limite quando o x tende a 2 dessa função. Isso que eu estou falando está tudo no material de vocês, tá? E para esses casos a gente vai calcular os limites laterais. Como que define limite lateral? No material, em PDF, eu coloquei direitinho a definição formal para vocês com epsilon e delta. Ele é muito parecido com a definição de limite que a gente viu lá atrás. Só que como a gente já falou aqui nas aulas, o objetivo não é trabalhar com a definição de maneira formal, mas sim trabalhar com as propriedades. Então eu vou trabalhar com vocês aqui diretamente com as propriedades. E aquelas propriedades que a gente viu para limites anteriormente permanecem válidas para limite lateral. Ou seja, não tem nenhuma diferença agora, a não ser o quê? Tomar cuidado em qual lado do A que eu estou considerando o limite. Então vamos escrever isso aqui agora para vocês entenderem o que eu estou falando. Então aqui, pessoal, como é que eu vou calcular os limites laterais de uma função? Como a gente já comentou, então, essa função não faz sentido se o x for menor que 2. Então, como é que eu vou calcular esses limites laterais? A gente vai representar da seguinte maneira os limites laterais. Quando eu estou avaliando o x à direita do valor em questão, que no caso é o 2, ou seja, o x é maior do que 2, a gente vai escrever o limite assim, limite de f de x quando o x tende a 2 com um mais em cima. Esse mais em cima quer dizer que eu estou avaliando o x à direita do 2. Então, são o x está se aproximando de 2, mas por valores maiores do que 2. O x está vindo para 2 pela direita. E o contrário, quando eu quero avaliar o x indo pela esquerda, eu coloco o sinal de negativo. Então não é menos 2 que eu tenho aqui. O que isso significa que eu estou me aproximando do 2 por valores de x que estão à esquerda do 2. São valores menores do que 2. Ok? E como a gente já comentou aqui, essa função não existe para x menor que 2. Então, como a função não existe à esquerda do 2, esse limite à esquerda aqui, na verdade, não existe. Só existe o outro, que é o limite à direita. E como é que eu resolvo esse limite aqui? Quanto que vale a função à direita do 2? Vale essa expressão aqui. Então, eu vou reescrever esse limite com essa raiz. E como é que eu resolvo esse limite? Do mesmo jeito que a gente fazia anteriormente. O que a gente faz? Avalia o limite do de dentro. Se estiver tudo correto, faz sentido a raiz quadrada, e se calcula a raiz quadrada desse número. Como isso aqui é um polinômio, já sabe que isso funciona sempre. Qual que é o limite de um polinômio? É o polinômio aplicado no ponto. Ah, mas tem esse mais. Não faz diferença no valor do número. A gente está só analisando que o x está vindo pela direita do 2. Mas independente de qual lado que o x está, concorda que esse limite aqui vai dar zero? Esse limite aqui dá zero.
correto? Como o x se aproxima do 2, o x menos 2 se aproxima de 0. Independente se pela esquerda ou pela direita, isso aqui resulta em 0. Mas para nossa função em particular aqui, não faz sentido analisar a esquerda. Então, como esse limite dá 0, raiz quadrada de 0 existe, correto? Então, usando aquelas propriedades que a gente viu lá anteriormente para limites, que são as mesmas que funcionam aqui, como fica essa igualdade? Isso aqui vai ser igual a raiz do limite da função de dentro. O limite da função de dentro a gente calculou aqui embaixo, que deu 0. Então, isso aqui, na verdade, usando isso aqui, a gente sabe que isso aqui é a raiz de 0, que é igual a 0. Ou seja, para essa função aqui, eu sei que o domínio é esse, e eu só posso calcular um limite lateral, que é o à direita, que é o único que faz sentido. Ok até aqui, pessoal? Tudo bem? Então aqui a gente resolveu o limite lateral. Perceba que a resolução é muito parecida com a anterior. Só qual que é o cuidado essencial agora? A gente tem que manter esse maisinho aparecendo aqui, correto? Para saber qual lado que eu estou analisando. Aqui, por enquanto, a gente vai perceber que às vezes esquecer isso aqui não faz diferença. Mas mais para frente, nos próximos casos que a gente vai ver, a gente vai perceber que esse mais e esse menos faz muita diferença na hora das contas, tá? Então façam como eu estou fazendo aqui, ok? Então essa função em particular aqui, o domínio é de 2 ao mais infinito, eu resolvo dessa maneira. Nesse caso aqui, eu estava avaliando o limite quando o x tendia para 2, que era um extremo do intervalo do meu domínio da função, certo? Mas e os casos anteriores? Não pode fazer limite lateral? Pode. E na verdade tem um resultado que garante o seguinte, na verdade. Digamos que eu tenho uma função, eu abreviei de maneira matemática aqui o que eu escrevi no material para vocês. Eu tenho uma função definindo um intervalo aberto, que eu chamei aqui de i, que está definindo um intervalo aberto i, exceto possivelmente no ponto A. O que significa isso? Que a função está definindo um intervalo aberto, o A está dentro do intervalo em algum lugar, eu botei ele aqui com bolinha aberta, tá pequenininha aqui, eu vou aumentar um pouquinho essa bolinha, com bolinha aberta. O F pode estar definido em todo intervalo, inclusive no A, como pode não estar definido no A. Por que eu botei essa hipótese? Porque lembra que para calcular o limite, não interessa o que acontece com a função no ponto A, mas sim só próximo dele. Então a função estar definida ou não no ponto A, para o limite não faz nenhuma diferença, tá certo? Então, o que diz esse teorema para a gente? Se eu tenho uma função definida um intervalo aberto que contém o A, pode não estar definida no A. A afirmação é a seguinte: aqui o que a gente viu antes, limite quando x tende a de f de x igual a L, se e somente se acontecem as duas condições que vão vir agora ao mesmo tempo. Ou seja, o limite quando o x tende a pela direita de f de x tem que ser L, e o limite quando o x tende a da f de x também tem que ser L. O que significa isso geometricamente? Geometricamente significa o seguinte: se eu construir o gráfico da função f e analisar no ponto A, certo? Para eu afirmar que o limite é L, quando eu avaliar a função vindo pela direita do A, ou seja, o x está vindo por aqui, a função tem que estar se aproximando do valor L. Mas para o limite total ser L, quando eu me aproximar pela esquerda do A, a função também tem que estar se aproximando do L. Correto? Para fazer sentido tudo aquilo que a gente viu até há pouco. Quando o x se aproxima de A, pela esquerda, pela direita, a função se aproxima de L. Então, para isso fazer sentido, esses dois limites têm que fazer sentido aqui sim. Ok? Então, esse teorema aqui dá uma condição bem importante para a gente, que é a seguinte: o limite da função só existe, quando o x tende a A, só existe se os limites laterais existem e são iguais. Porque se eu tivesse, por exemplo, assim, ó, pela direita a função vai para L, pela esquerda a função vai para outro valor, M. O limite existe? Não. Por que não? Para onde que a função está indo quando eu aproximo do A? Ah, depende. Como assim depende? Bom, se eu vim pela direita vai para L, se eu vim pela esquerda vai para M. Aí a gente volta naquela primeira propriedade de limite. O limite de uma função, se existe, é único. Então, para isso fazer sentido, tanto o limite lateral à direita quanto à esquerda devem assumir o mesmo valor. Se os limites laterais derem valores diferentes,
O que a gente pode concluir então? Que o limite da função não existe, certo? Então esse teorema aqui, na verdade, vai ajudar bastante, porque a gente não vai ver só funções assim, vai ver muitas funções tipos que eu vou colocar para vocês agora aqui, esses 3 exemplos. Então nesses casos, o que a gente tem que fazer? Avaliar o limite à direita, avaliar o limite à esquerda, ver quanto dá o valor. Se o valor deu o mesmo, o limite da função, quando o x tende ao ponto A, vai ser aquele valor que a gente encontrou igual dos dois. Se os limites derem valores diferentes, é porque o limite da função não existe. Ok? Então agora, para a gente entender essa ideia toda, deixa eu apagar esse desenho aqui e vamos começar a trabalhar com os exemplos agora. Vamos lá então, pessoal. Em todos esses exemplos aqui, eles tinham letra A e letra B. A letra B era esboçar o gráfico. E eu coloquei sempre como letra B, por quê? Para você fazer esses limites aqui, você não pode usar o gráfico para responder. Você pode usar o gráfico para você verificar se você fez certo a sua operação, tá? Mas quando eu fizer perguntas tipo essas dos exemplos, vocês vão resolver exatamente como eu vou fazer com vocês agora aqui, tá? Então eu dei essa funçãozinha aqui, ela é menos 1 se o x é menor que 0, 0 se o x é 0, 1 se o x é maior que 0. Depois deixa eu ver o gráfico como é que é disso. Aí a pergunta é, calcular esses dois limites que estão aqui, certo? Como que a gente vai calcular esses dois limites laterais aqui? Limite quando o x tende a 0 pela esquerda da função f de x. Como é que eu faço isso? Como a função tem várias caras diferentes, depende de onde está o x, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver quem é essa função nesse pedacinho que eu estou analisando. Então o que eu faço inicialmente? Eu copio de novo esse limite quando o x tende a 0 pela esquerda. Certo? Percebam, eu falei x tende a 0 pela esquerda. Estou falando que x é menor que 0. Se bem que, nesse caso, quando eu estou indo para 0 pela esquerda, eu estou indo por valores negativos. Então a pergunta é, nesse caso específico, eu ir para 0 pela esquerda, então eu estou indo por valores negativos. Quem é a função quando o x assume valor negativo? Quando o x tem valor negativo, a função vale menos 1. Então aqui eu vou escrever o limite quando o x tende a 0 pela esquerda da função igual a menos 1. Essa função é o que? É uma função constante. Qual que é o limite de uma função constante? A gente já viu isso antes. Limite de uma função constante é a própria constante. Então esse limite resulta em menos 1. De maneira similar, eu vou fazer agora o limite quando o x tende a 0 pela direita. O que eu faço? Copio novamente o limite quando o x tende a 0 pela direita aqui. Novamente que coincide. X tende a 0 pela direita. Se o x está vindo para 0 pela direita do zero, então o x assume valores positivos. Quanto que vale a função quando o x é positivo? Vale 0? Não. Quando o x é positivo, a função vale 1. Então eu troco f de x por 1 aqui. E novamente, limite de uma constante é a própria constante. Então isso aqui vai dar 1. Aí vem a pergunta. Eu consegui calcular os limites laterais? Consegui. O à esquerda deu menos 1, a direita deu 1. São iguais esses valores? Não, eles são diferentes. Se eles são diferentes, o limite quando o x tende a 0 existe? Não. Então, a conclusão aqui qual é? Eu perguntei para calcular esse e o limite quando o x tende a 0 da função. Os laterais eu já fiz e achei os valores. Eles são distintos. O que eles vão me garantir? Como eles são distintos, valores diferentes, eles garantem que não existe o limite quando o x tende a 0 da função f de x. Vamos escrever aqui. Foi até aqui, pessoal? Então, essa função aqui, a gente calculou os limites laterais, conseguiu calcular, verificou que eles têm valores diferentes. Como eles têm valores diferentes, então o limite da função, quando o x tende a 0, não existe. Perfeito? A letra B é esboçar o gráfico dessa função. Eu acredito que vocês já saibam fazer esse gráfico. Então eu quero que vocês pausem o vídeo, tentem fazer o gráfico e depois verifica se vai ficar como eu vou colocar nesse cantinho aqui agora o gráfico. Aqui, pessoal, então o gráfico da função. Quando o x é menor que 0, ou seja, quando o x está do lado de cá, a função é igual a menos 1 sempre. Então, para qualquer valor de x que eu pegue para cá, a função tem mais sempre igual a menos 1. Então isso gera uma reta paralela ao eixo x para cá.
Quando o x é zero, a função dá zero, marquei o pontinho aqui. E quando o x é positivo, a função vale sempre 1, função constante igual a 1. Ok? A função fica duas retas paralelas ao eixo x aqui, porque eu defini dessa forma. Ela é constante aqui e é constante aqui também. Beleza? E aqui é no zero, né? Só um ponto. Foi até aqui, gente?